Oi, gente. Eu não sei se vocês se lembram que quando começou o mês de agosto, eu disse lá no programinha do dia 1º que o mês de agosto é chamado de o mês das vocações pela Igreja Católica, porque no dia 4, que nós celebramos ontem, se comemora a festa de São João Maria Batista Vianney, que era o pároco da cidade de Arras, o cura d'Arras, cidadezinha da França, perto de Lyon. E ele viveu de 1756, 57 até 1800 e pouco. Ele viveu 90 anos. E ele marcou a sua passagem por aquela vila francesa, apesar de toda a sua humildade, e eu vou falar até da dificuldade que ele tinha de aprender. Ele era muito limitado na sua cultura, mas era extremamente capaz na sua sabedoria, na sua possibilidade e capacidade de amar. E foi no confessionário, foi na orientação espiritual que ele se destacou. Tanto que ele é considerado o padroeiro dos párocos. E por outro lado, agora domingo, nós estamos chegando, hoje é quinta-feira, nós vamos celebrar, pela tradição do Brasil, o Dia dos Pais. Não é no mundo inteiro o segundo domingo de agosto o Dia dos Pais. Eu me lembro bem, na Inglaterra era outro dia. Eu não vou me arvorar a dizer quando, porque eu não me lembro direito, mas era outro dia. Em agosto não tinha nada. Então, em cima dessa vocação para ser padre ou vocação para ser pai, e como eu disse naquele dia, eu repito, mas não tem pai sem mãe, então a vocação para o matrimônio. Então essas duas direções faz com que a gente medite sobre a vocação que a gente tem, a vocação que a gente recebe, a vocação que a gente sente no coração para seguir e ser feliz na nossa vida. Então, em resumo, é ou padre ou pai, embora padre em latim, pater, significa pai. O pai na fé, o pai no coração, o pai na alma, enquanto o outro pai é o pai na semente, o pai na genética, o pai no corpo. Então, Jesus no Evangelho de hoje, Mateus 16, versos de 13 a 23, Jesus pergunta para os apóstolos, assim, numa conversa íntima, só entre eles, quem sou eu para vocês? Quem que o povo diz que é o Filho do Homem, o Filho de Deus feito homem? E Pedro respondeu assim, iluminado pelo alto, porque não era evidente, como para nós nós que somos cristãos, sabemos que Jesus é o Filho de Deus, é o Cristo. Mas Pedro não tinha essa noção. Era maravilhoso, Jesus fazia milagres, ele tinha uma comunicação envolvente, ele era diferente. E principalmente, ele multiplicava pães, né? Isso que era o mais tocante na necessidade imediata daquela gente que era na sua pobreza, ter o que comer. Mas ele era um homem que todos achavam que nasceu em Nazaré. O sotaque dele era nazareno, embora ele tivesse nascido em Belém, na Judéia, mas era outra região e ele foi criado em Nazaré. Todos sabiam que ele era de Nazaré, mas Pedro disse: Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, aquele que devia vir a esse mundo. E Jesus se encantou e disse: olha, para você falar isso é porque o Pai lá do alto iluminou você. Então eu quero escolher você, Simão, para ser o Quefas, para ser a pedra.
e eu quero, em cima desta pedra, construir a minha igreja. Então, essa resposta de Pedro, muito, muito íntima e muito iluminada, fez com que ele fosse escolhido para ser o primeiro líder da igreja. E é isso que nós estamos meditando a respeito de ser igreja, ou como pai ou mãe, ou ser igreja como sacerdote. Então essas seriam as duas primeiras definições, embora tenha muita gente que não é padre, muita gente que não é casado, muita gente que é casado e não é pai. Quer dizer, existe um leque, mas basicamente a gente sonha. Quando você fecha seus olhos, menino ou menina, e sonha, o que eu quero ser? Jesus perguntou, o que dizem que eu sou? E essa pergunta nós fazemos muito para nós mesmos. O que é que eu sonho ser? Como é que eu me vejo adulto? Como é que eu me vejo como gente grande? Essa pergunta sempre acontece para os mais novos. O que você quer ser quando você for grande? O que você vai ser quando crescer? E aí a resposta varia. Mas independentemente da profissão que você vai dizer que você quer abraçar, o que você quer trabalhar para ganhar o pão nosso de cada dia, como diz o inglês, para ganhar o bacon, eles chamam de bacon, aquilo nós falamos que é pão, a gente vai ser envolvido por um amor que faz com que eu me abra ou estritamente, diretamente a Deus através das pessoas, ou eu vou me abrir a uma pessoa específica para chegar a Deus. Então, sobre isso, o que eu quero ser quando crescer, eu queria falar mais um pouquinho amanhã com você. Então hoje eu digo, até amanhã.